Você já ouviu falar de escravos que sabiam ler, escrever, tinham religião própria e organizaram a maior revolta urbana de escravizados das Américas? E se eu te disser que esses homens e mulheres ousaram enfrentar o poder dos senhores, das armas e até do governo imperial? Essa história aconteceu aqui mesmo, no Brasil, em Salvador, e marcou para sempre a luta contra a escravidão. A Revolta dos Malês foi um dos episódios mais impressionantes da nossa história. Ela aconteceu em janeiro de 1835, numa Salvador marcada por injustiças, violência e resistência. A cidade tinha uma grande população africana escravizada e muitos deles eram muçulmanos, conhecidos como malês, com um nível de organização e conhecimento que assustava os senhores de engenho e as autoridades. Essas pessoas eram proibidas de praticar sua fé e de se reunir, mas continuavam estudando a língua árabe, transmitindo cultura e esperança. A opressão era enorme. Punições severas, perseguição religiosa e tentativas constantes de destruir suas identidades. Ainda assim, os malês escolheram resistir, e não sozinhos. Eles planejaram uma revolta que colocaria o medo no coração de quem sustentava a escravidão. Hoje, entender essa revolta é fundamental para estudar como a luta pela liberdade não começou do nada. Ela sempre veio das mãos e da coragem dos próprios escravizados. No início do século XIX, a cidade de Salvador, na província da Bahia, vivia sob um forte sistema escravocrata. Cerca de 40% da população era composta por pessoas escravizadas ou libertas de origem africana. A economia local dependia do trabalho forçado, engenhos de açúcar, pequenas oficinas, serviços urbanos que muitas vezes eram realizados por negros africanos ou seus descendentes. Dentro desse contexto, surgiu um grupo importante e organizado, os malês. A palavra malê deriva do Yorubá Mali, que significa muçulmano. Esses homens, e alguns poucos mulheres, mantinham a fé islâmica, falavam ou tinham aprendido árabe, usavam amuletos com versos do Alcorão e carregavam consigo símbolos culturais que os diferenciavam no ambiente baiano da época. Repressão religiosa e cultural. As autoridades viam com desconfiança os africanos muçulmanos, seus ensinamentos, suas reuniões e até o uso de roupa branca, abadá, ou anéis que identificavam pertencimento. Muitos africanos foram proibidos de praticar sua fé ou de ter o mesmo nível de organização que as elites brancas ou os portugueses consideravam aceitável. Condições de escravidão urbana e rural. Embora em Salvador os escravizados urbanos tivessem certa mobilidade, alguns artesãos carregavam ofícios ou eram libertos, ainda assim viviam sob intensa vigilância, violência e tinham direitos mínimos. Esse ambiente possibilitou que ideias de liberdade circulassem mais facilmente. Afinal, o contato urbano favorecia trocas e redes de resistência. Identidade africana e consciência coletiva. Muitos dos africanos que foram trazidos para o Brasil mantinham laços com sua terra natal, suas línguas, suas religiões. Os malês formavam redes de aprendizado, ensinar árabe, rezar, manter a cultura, que eram percepções de liberdade simbólica, mesmo em situação de cativeiro. Esse sólido vínculo cultural ajudou a criar união entre pessoas que de outro modo estariam isoladas. Contexto político e religioso favorável à revolta. A revolta foi preparada para acontecer durante o final do mês do Ramadão, quando muçulmanos estavam no ápice de sua fé e mobilização interna. Além disso, escolheu-se o dia 25 de janeiro de 1835, domingo da festa de Nossa Senhora da Guia, ocasião em que muitos devotos cristãos saíram para procissões, deixando a cidade mais vulnerável. A preparação dos malês foi altamente estratégica. Mesmo sob opressão, conseguiram articular reuniões secretas, usar ofícios urbanos para reunir recursos e desenvolver um plano. Reuniam-se em casas de liberto, ou em espaços discretos para leitura do árabe ou para memorização de versos do Alcorão. Eram artesãos, carregavam ofícios e tinham jornadas urbanas que permitiam circulação. Esse grau de liberdade relativa favoreceu a articulação. Algumas fontes indicam que havia coleta de dinheiro para compra de liberdade ou para custear vestes, abadás, ou símbolos muçulmanos, como anéis ou amuletos.
Escolheram o momento certo para agir, com menos vigilância, fiscalizações e o apoio simbólico de fé no Ramadã. Entre os líderes estavam homens como Pacífico Licutan, um escravo Nagô, e outros que, mesmo presos à escravidão, já exerciam funções de liderança. Eles tinham noção de que o levante seria arriscado, poderiam morrer, mas o desejo de liberdade superava o medo. A tomada de consciência de identidade e pertencimento fez a diferença. Essa parte da história é crucial porque mostra que a escravidão não era apenas uma condição de opressão, mas também de organização, resistência e cultura. O fato de que escravizados podiam ter fé própria, redes de apoio e plano de ação desafia a visão tradicional de passividade. Isso permite refletir sobre como a cultura africana sobreviveu à escravidão, como fé, idioma e comunidade são formas de resistência, como escolhas sociais e históricas são moldadas por pessoas que lutam. Na madrugada de 25 de janeiro de 1835, a cidade de Salvador, então capital da província da Bahia, era palco de tensão silenciosa. A população africana escravizada e liberta, incluindo muitos muçulmanos, conhecidos como Revolta dos Malês, preparava, em segredo, algo que mudaria a história. Os malês escolheram para o levante um momento estratégico, o fim do mês sagrado do Ramadã e o dia da festa católica de Nossa Senhora da Guia. A escolha não foi por coincidência. Com muitos fiéis católicos e autoridades ocupados nas procissões, havia menos vigilância nas ruas. Naquela noite, cerca de 600 insurgentes tomaram as ruas, armados com espadas, punhais e símbolos de sua fé, amuletos e documentos em árabe. Eles atacaram quartéis, libertaram homens presos e percorreram bairros em protesto. A cidade, acostumada a obedecer ao regime escravista, se viu enfrentando a coragem daqueles que até então eram mantidos em silêncio. O rebelar-se simultaneamente em nome da fé, da liberdade e da cultura africana fez daquela madrugada algo histórico. No entanto, apesar da ousadia, os insurgentes estavam em desvantagem. Embora bem organizados, enfrentavam soldados, civis armados e a estrutura de poder que dominava Salvador. O confronto durou poucas horas, mas foi intenso. Estimativas indicam dezenas de mortos entre os rebeldes e represálias severas contra participantes e suspeitos. Após a rebelião, a resposta do governo foi rápida. Prisões em massa foram realizadas. Muitos insurgentes foram condenados à morte, deportação ou prisão severa. Relatórios da polícia encontraram manuscritos árabes, vestidos de abadá brancos usados pelos malês e anéis com inscrições que identificavam a fé muçulmana. Esses itens se tornaram símbolos da revolta. A população escravizada e libertada assistiu, atônita, à força que emergiu daquela ação. Um claro alerta aos senhores e autoridades de que o sistema escravista já não garantia submissão absoluta. Para os estudantes, esse clímax revela 3 pontos essenciais. Os malês escolheram momento e local com cuidado, aproveitando as distrações e a ocasião religiosa, o que mostra que organizaram-se com clareza. Não era somente fuga ou revolta, tratava-se de fé, cultura e consciência de grupo. Consequências e legado imediato. A revolta não venceu, mas deixou uma marca profunda no sistema de escravidão. A partir dali, autoridades reforçaram leis repressivas, escravizados viram que resistência era possível. Quando o sol nasceu sobre Salvador naquela manhã, o engenho da opressão continuava, mas algo havia mudado. A voz daqueles que nunca deveriam ter voz convergiu em ação. E embora a rebelião tenha sido contida, o impacto simbólico reverberou por décadas. A revolta dos malês permanece como um dos capítulos mais poderosos da história brasileira de luta contra a escravidão. Quando a madrugada de 25 de janeiro de 1835 chegou ao fim e a revolta dos malês foi contida, o governo da Bahia entrou em alerta máximo. Aquela ação organizada por africanos muçulmanos havia causado pânico entre os senhores de escravos e autoridades coloniais. Eles perceberam que a escravidão, apesar de brutal, não garantia obediência eterna. Logo após o levante, prisões em massa aconteceram em Salvador. Muitos participantes e até suspeitos foram perseguidos, torturados e condenados.
Alguns líderes foram executados, enquanto outros foram deportados para diferentes regiões da África. Mas a repressão não parou aí. O governo criou novas leis e fiscalizações para impedir que pessoas negras tivessem acesso à educação e organização religiosa. O uso de roupas, amuletos e livros em árabe passou a ser proibido e vigiado com rigor. Tudo isso para enfraquecer a fé islâmica e a união cultural dos africanos na Bahia. Mesmo com essa repressão violenta, a revolta deixou marcas profundas na história brasileira. Sua lembrança se tornou símbolo da luta pela liberdade. Aqui estão os principais impactos que os estudantes precisam compreender. Despertou o medo entre as elites escravistas. Os donos de escravos perceberam que a escravidão poderia desmoronar a qualquer momento. A revolta mostrou que pessoas escravizadas eram capazes de se organizar estrategicamente, ter liderança própria, agir com coragem extrema. Enfraqueceu a crença na estabilidade da escravidão. O Império do Brasil começou a temer novas revoltas parecidas. Esse clima de medo ajudou, anos depois, a fortalecer movimentos abolicionistas e a própria decisão de buscar alternativas ao sistema escravista. Valorizou a cultura africana como forma de resistência. Mesmo reprimida, a fé islâmica dos malês tornou-se símbolo de força cultural. O fato de falarem árabe, estudarem textos religiosos e protegerem suas tradições mostrou ao país inteiro que a identidade africana sobreviveu ao cativeiro. A revolta dos malês é um convite para pensar questões importantes que persistem até hoje. Asterisco: quem tem o direito de ser livre? Asterisco: como a cultura pode se tornar uma arma poderosa contra a opressão? Asterisco: por que a história da resistência negra ainda é tão pouco contada? Esse evento histórico lembra que a liberdade não foi dada aos escravizados. Ela foi lutada, passo a passo, ato a ato. E mesmo revoltas consideradas derrotas abriram caminhos para mudanças futuras. Os malês não venceram a batalha daquela madrugada, mas ajudaram a iniciar a guerra que acabaria com a escravidão no Brasil. Ao olharmos para o ano de 1835 e para o que aconteceu em Salvador com a revolta dos malês, vemos mais do que uma simples rebelião. Vemos um momento simbólico em que pessoas tratadas como propriedade ousaram afirmar: somos humanos, temos fé, temos direito à liberdade. Mesmo sabendo dos riscos, prisões, punições, morte, elas escolheram enfrentar um sistema que parecia invencível. A revolta não conseguiu vencer naquela madrugada. O levante foi contido, e as consequências foram duras. Dezenas morreram, muitos foram presos, outros deportados. Mas exatamente nessa aparente derrota mora a força da história. Porque aquilo que parecia fim tornou-se semente. Uma semente de liberdade que germinou ao longo das décadas seguintes. Quando estudantes como você enfrentam essa história, não veem apenas o passado, veem também as raízes do presente. A revolta dos malês ajudou a mostrar que o antigo sistema de escravidão estava vulnerável. O fato de um grupo de pessoas escravizadas, muçulmanas, organizadas e determinadas, ter se levantado numa das cidades mais importantes do Brasil da época, com fé, plano e coragem, fez com que muitos senhores e autoridades revissem suas certezas. Para a nossa sociedade hoje, essa revolta nos oferece 3 grandes lições de esperança e transformação. 1. A liberdade começa com a consciência. As pessoas envolvidas na revolta entenderam quem eram, de onde vinham, e que tinham o direito de existir além da condição que lhes fora imposta. A fé islâmica, a língua árabe, os amuletos, os encontros secretos, tudo isso foi parte de um despertar de identidade. Quando nos conhecemos, sabemos que não somos detentores de correntes eternas. 2. Mesmo uma ação pequena pode provocar mudanças. A revolta foi rápida, durou pouco e aparentemente falhou. Mesmo assim, o impacto histórico foi enorme. Isso significa que atos de coragem, mesmo quando invisíveis ou isolados, têm poder. Para os estudantes, isso quer dizer que uma ideia, uma voz, uma comunidade unida podem fazer a diferença. 3. A esperança se constrói no coletivo. Não era apenas um homem ou uma mulher lutando sozinhos. Eram muitos, com fé compartilhada, cultura comum,
dor semelhante, que decidiram agir juntos. Essa união fez toda a diferença. Hoje, ao estudar essa história, percebemos que mudança real exige colaboração, valor e persistência. Então, o legado da revolta dos Malays nos convida a refletir. Qual será o levante do nosso tempo? Talvez não com espadas ou punhais, mas com ideias, com educação, com igualdade. Talvez o fogo que precisa acender hoje seja o da justiça, do conhecimento, do respeito humano. A chama que não vimos naquela madrugada ainda brilha nos que se recusam a aceitar que a dignidade humana seja concessionária de alguém. A história daqueles que ousaram lutar foram sementes para gerações que vieram depois. E você, agora, é parte desse caminho. Por isso, quando fechar este vídeo, não pense que é só história antiga. Pense que é uma chamada para o presente. Pense que a liberdade, a dignidade e a justiça são batalhas que continuam. E mesmo que o sistema pareça forte, sempre haverá quem escolha acreditar. Sempre haverá quem se levante. E, se você gostou de aprender essa história, compartilhe com amigos. Porque a história dos Malays não ficou no passado. Ela vive enquanto houver quem a conte.